a minha questão é essa, né? Por favor, leve mais uma vez a Secretaria ou a ENDEC essa demanda, né? A gente não vai conseguir planejar a cidade sem participação. Por exemplo, agora já para descer num ponto bem né, específico, a questão das ciclovias, né, do plano cicloviário. O plano cicloviário é um conjunto de slides. A gente não conhece um plano de cicloviário que tenha de onde vem recurso, quando que vai fazer, qual é a ordem que vai ser implantada. Não existe isso. Existem os slides lá no site. E o secretário defende que isso é o plano, etc. E que não vai ter ciclovia no BRT. Aí fica o pessoal lá da John Boy brigando para que tenha ciclovia, porque eles usam bicicleta na John Boy. Então, se vão alargar e ter espaço, por que não pode ter ciclovia? Por que eles vão ter que continuar correndo risco na avenida? Então, essa falta de troca com a sociedade... Lá da casa dele, a gente não vai ter um plano diretor de mobilidade efetivo. A gente corre o risco de 2026 estar falando, pô, fizemos um plano que... É isso. Eu acho que tem uma colocação interessante aqui, que a LT lá de trás. Pode finalizar então, doutor. É que 9 horas fecha o prédio, nós temos que encerrar. A minha memória é curta, mas nós já tivemos um secretário de transporte aqui na cidade que tinha proposto que a sociedade subsidiasse tarifa, coisa que no mundo inteiro existe. E a reação da comunidade foi violentíssima. A coisa morreu. Como ele falou, é um desafio grande você encontrar maneira de financiar, porque tudo repousa no equilíbrio Percentual de imposto. Mas a gente já faz isso, 80 milhões. Quando se fala, eu me lembro no tempo da FEPASA, em que o governo dizia que tinha que acabar com a Paulista porque dava prejuízo. Mas o problema não é a economia da própria empresa. A economia que tem que ser analisada é a economia geral da sociedade, porque os benefícios que um sistema de transporte bem planejado traz para a sociedade justificam a contribuição de todo o povo para sustentar o sistema. É uma coisa que existe no mundo todo. E nós não estamos batendo a cabeça, porque não achamos... Nós já estamos fazendo isso. A prefeitura cabia subsidiar mais de 60 milhões de transporte. 100 milhões. Mas não é suficiente. É tudo mal feito, tudo dispersado, não tem uma unidade. Não tem. Não posso abrir mais a palavra. Não, é só Nós vamos ser expulsos do prédio. Não, só falar, a Portland nos Estados Unidos, há uns 15 vamos anos ser atrás, objetivos. quando fizeram um plano de VLTs na cidade, eles fecharam muitas ruas, o plano era fechar muitas ruas para passar só os VLTs pela área central de Portland. E muitas pessoas, muitos comerciantes foram contra, dizendo que eles iam falir, eles iam quebrar. Inclusive o plano determinava o seguinte, que 5 anos depois de implantados os VLTs, aqueles impostos seriam todos aumentados naquelas ruas onde passavam os VLTs. E muitos empresários falaram, olha, eu vou ter prejuízo, vocês vão tirar os automóveis da frente do meu comércio. E eles falaram, tá bom, você quer vender a loja para a gente compra a loja de você. Nós vamos vender a loja para outro na hora que tiver o VLT passando. E foi justamente o que aconteceu. Todos aqueles comércios, inclusive muitos prédios de uso misto, com comércio embaixo e habitações em cima, porque áreas que estavam completamente abandonadas de moradias, passaram a ter moradias, o plano de comércio embaixo do térreo, primeiro, segundo andar, moradia em cima, e teve uma revalorização total do centro urbano de Portland. Né? E fez a interligação com o outro lado do rio, inclusive, que era super difícil, por vários sistemas
por cabos, né, que nem fizeram nas favelas do Rio de Janeiro. E depois de 5 anos, os comércios todos passaram a pagar mais impostos, porque estavam lucrando muito mais por ter as linhas de VLT na porta. Então, eu acho que tem exemplos do mundo todo para ser aproveitar, tentar saber e aproveitar. Fechar rapidamente. Estou dizendo que a gente vai ter que dormir aqui se a gente não se estender muito. Então, vou procurar falar rapidamente. Sobre a participação popular, eu posso falar a minha visão, não sou eu que estou tratando disso lá na INDEC hoje. Eu tenho certeza, o meu colega o Zanato está aqui, ele está levando esse pleito para o secretário, da assessoria da presidência, e vai levar esse pleito lá para o secretário, para o presidente. Mas não só por ser uma obrigação legal, como eu disse no começo, eu acho que qualquer plano urbanístico ele só se sustenta se ele for amparado pela sociedade. Para isso ele precisa ser construído em conjunto e é por isso até que a lei prevê isso. Então, eu acho que em função disso, nós não vamos poder fugir disso, não tem como não fazer isso em conjunto com a sociedade. Em relação ao atual plano cicloviário, eu também não vou poder comentar porque eu não estou participando desse projeto. Mas no plano viário, mobilidade por bicicleta está sendo abordada num contexto mais de longo prazo. O atual plano é um plano mais de curto prazo, para implementação um período menor, e a abordagem que nós estamos dando no plano viário é uma abordagem desse horizonte do desenvolvimento da mobilidade por bicicleta como uma alternativa de fato para a mobilidade urbana. Hoje, na matriz de mobilidade de Campinas, a bicicleta representa menos de 1% dos deslocamentos urbanos. Aqui na região metropolitana, a cidade que tem a maior proporção de deslocamento por bicicleta é Indaiatuba, que chega a 9%. Indaiatuba, 9% da demanda se desloca por bicicleta. Aí entra aquela questão, o que vem primeiro, né? A facilidade, a segurança do ciclista. Né? Se tiver onde andar, vai ter gente andando. Vai ficar brigando no trânsito. Claro. Então, isso eu citei esse número para dizer um pouco qual é o potencial que a gente tem. Quer dizer, hoje nós já temos uma cidade vizinha que 9% da população se desloca por bicicleta. E aqui nós temos menos de 1%. Então há um potencial Menos carro na rua. muito grande para a gente incentivar através de infraestrutura. Uma das maiores dificuldades, e é por isso que a política urbana ela tem que ser integrada, inclusive da bicicleta, nós tivemos uma pesquisa associada ao nosso plano que mostrou isso aqui em Campinas, isso é muito forte, e a Bracico terminou recentemente uma pesquisa no Brasil todo sobre isso, sobre quais são as formas de incentivar a mobilidade por bicicleta. Isso está até disponível no site da Bracico, é uma pesquisa muito interessante. E a violência urbana é um dos fatores que mais afasta as pessoas da mobilidade ativa, chamada mobilidade ativa, que é a mobilidade a pé e bicicleta. Se nós não atacarmos muito forte a questão da violência urbana, vai ser muito difícil, mesmo com investimento em infraestrutura, a gente atrair mais pessoas para a mobilidade ativa, que é andar a pé e bicicleta. E é uma questão que aparentemente não tem nada a ver com mobilidade, mas tem tudo a ver também. Só que a guarda da prefeitura, em vez de ver esse problema da violência, do vandalismo, fica atrás de maconheiro. E maconheiro não prejudica ninguém. Então eles faz um estardalhaço quando prende uma maconheiro. Agora, a violência verdadeira, a guarda não vê. Eu quero tentar falar um pouquinho, Gostei disso. só para tentar comentar um pouco o que todo mundo falou. As tecnologias, elas em geral, elas são até pela forma como elas são divulgadas, parece que elas são muito distantes, mas não são. A tecnologia hoje tem as mais variadas formas, inclusive do sistema sobre pneus. Por exemplo, talvez pouca gente saiba, Campinas é a única cidade do Brasil que tem hoje em circulação 10 ônibus puramente elétricos. E há um potencial muito grande nesses sistemas de ônibus elétricos, ônibus que não dependem de rede aérea, de catenagem. Hoje tem tecnologia para isso, a fábrica desses ônibus está aqui em Campinas. Campinas hoje é a única cidade que tem já 10 ônibus circulando, não são experimentais não, eles estão na frota, são ônibus, só que para viabilizar a disseminação desse tipo de veículo é preciso refazer toda a equação econômica do sistema, né? Porque o custo, isso tem um custo que é diferente do custo. Na medida que isso for disseminado, esse custo vai mudando também.
Da mesma forma, nós temos hoje em circulação dois ônibus híbridos, né, também. É uma outra opção que melhora bastante a condição de circulação e de emissões nas áreas urbanas. E existem outras tecnologias que o Brasil já domina, né? A MTU tem circulando na região metropolitana de São Paulo hoje dois ônibus híbridos, dois ônibus a hidrogênio, e tem mais 4 em fase final de construção que vão entrar em operação também em breve. Então, a tecnologia existe, mesmo no campo metroferroviário, nós temos VLTs, as pessoas às vezes acham que o VLT é só elétrico. Não, existem VLTs também movidos a diesel, a gás, o mundo tem várias composições. Então, e essas composições, elas têm custos e necessidades diferentes. Nós temos que fazer a nossa escolha em função daquilo que nós vamos dizer que é importante para a nossa cidade, para o futuro próximo, para o futuro mais distante, e definir quais as formas que nós vamos conseguir equacionar isso economicamente para poder não ser apenas uma intenção lá escrita no papel, para poder virar realidade. Mas opção tecnológica existem muitas, as mais variadas formas de composição. Você citou também a questão dos sistemas elevados. Os sistemas elevados, eles são sim uma possibilidade, a gente tem avaliado algumas dessas tecnologias, os sistemas monotrilho, como foi implantado em São Paulo, nós tivemos lá, fizemos visitas técnicas, conversamos com toda a equipe que projetou e que opera o sistema. Estivemos em Santos recentemente avaliando o sistema de VLT que está em operação na cidade. O pessoal nosso esteve lá em Porto Alegre avaliando o monotrilho também, tivemos contatos. Tem algumas tecnologias que ainda são embrionárias, experimentais. O pessoal da COP, da UFRJ, desenvolve um sistema lá chamado de maglev Cobra. É uma proposta de um sistema de levitação magnética também para transporte urbano, mas ainda é um sistema que está em fase de pesquisa científica, e ainda não tem condições de aplicação comercial, mas nós levantamos, estamos em contato com a COP do Rio de Janeiro para conhecer melhor essa tecnologia, para entender qual o potencial dela para o futuro, porque hoje ela não está em condições de desenvolvimento comercial, mas pode ser que daqui a 20, 30 anos esteja. Então, a gente também está conseguindo essa tecnologia dentro do nosso corpo. Mas as opções tecnológicas são muitas. O grande entrave que existe de fato nas cidades, e Campinas não foi diferente, foi não conseguir desenvolver um planejamento e projetos consistentes para definir fontes de recursos sustentáveis, tanto para o investimento quanto para o custeio. Não basta ficar na boa intenção, ter vontade de fazer, é preciso pensar, planejar e projetar o como fazer. E esse como fazer tem que ser feito com segurança e com consistência. Hoje o principal é pôr como área de utilidade pública de novo todos os leitos férreos, para parar de vender as áreas. Então, faltou essa resposta. Agora, como é essa questão dos leitos, como está sendo planejado em cima dos leitos, não Vamos aproveitar, a intenção é aproveitar o máximo possível dos leitos, né? Infelizmente, uma boa parte disso hoje já não está mais disponível, mas mesmo aquilo que tiver sido ocupado ou vendido, se ele for essencial, fazer uma desapropriação de um pequeno trecho não é algo que seja difícil. A gente faz desapropriação para muitas coisas, para a estação de tratamento de esgoto, para várias coisas. Se precisar desapropriar lá um lote que ocupou, não é isso que vai impedir o desenvolvimento do sistema. A perimetral está incluído nisso? Não? O perimetral ele não tem hoje problemas de desapropriação, ele tem problemas de desocupação. Existe um grande trecho ali que foi ocupado, que tem já, me parece, mais de 100 famílias residindo lá há algum tempo, e a prefeitura vai ter que promover a realocação e a desocupação desse trecho. E a intenção é manter o VLT lá ou não? Ali já não tem mais VLT, ele está dentro do projeto do BRT. Né? Manter, estou dizendo, fazer essa perimetral como VLT não é uma possibilidade. No curto prazo não, hoje ele faz parte do projeto do BRT, que já está em fase de licitação. Hoje existe um trilho lá, né? Não, tem mas mais os trilhos foram retirados lá, mas tem mais trilho, mas tem tem um leito. Foi utilizado. As estações, os prédios e tal, aquilo ali tudo vai ser aproveitado ou não? Não, esses equipamentos não. Bom, senhores, na verdade, eu acho que se o plano realmente continuar com o conceito do DOT, muito provavelmente nós vamos ter
conversas conforme vai havendo evoluções da conversa entre planejamento e ENDEC. Isso vai ser uma coisa extremamente fundamental. Então, eu agradeço a presença sua, do Zenata também. Desculpe o horário, vocês vésperas de feriado prolongado também. Mas eu agradeço, o André sabe muito bem, porque ele já passou por várias também. Eu que agradeço, Fábio, o convite, em nome de toda a nossa equipe lá da PRTEC. Estamos à disposição. Vamos voltar a conversar. Muito obrigado.